Bom dia, quarto ano! Hoje, quinta-feira, dia 30/9, teremos aula de língua portuguesa, matemática e ciências, certo? E aí, hoje nós vamos já iniciar a nossa aula com o nosso livro de ciências, tá? Nós vamos abrir aí na página 24 e 25. Nós vamos continuar falando sobre os seres vivos, ok? E aí, o pessoal que tiver sem um livro, eu vou colocar a atividade lá no grupo, vocês vão poder copiar, vocês vão poder arquivar a página, né? Abre uma pastinha, deixa lá, porque livro a gente não vai vir, então a gente tem que se virando com o que a gente tem. E trabalhar ciências com folhinha é complicado. Uma que as imagens não ficam bacanas, né? A escola não tem recursos para imprimir, são vários alunos, né? E aí a gente tem que dar o nosso jeito, como sempre, né? Normal. Os grupos de seres vivos, né? Os estudos dos seres vivos permitem conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm já há muito tempo separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos. Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns seres vivos, tá? Temos aí as plantas. Vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento, né, através da fotossíntese. As plantas podem viver em diferentes lugares, né, como fixas ao sol, sobre outras plantas, que é o caso das orquídeas, né, ou na água. Muitas delas servem de alimentos a animais. Então, as plantas, elas fabricam o próprio alimento, né? A fotossíntese é isso, a planta fabrica o seu próprio alimento a partir da luz solar. Os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres viventes, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento pronto e digeri-lo, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequeninos, como as borboletas, aos grandes, como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos, né? E aí, só para que a gente tenha noção de tamanho, a borboleta chega a 6 centímetros e uma baleia jubarte a 15 metros, né? Muito grande. Vamos lá para a página 25. Ao contrário das plantas, as algas são sempre aquáticas. Vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos. Mas assim como as plantas, as algas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Existem muitos tipos de algas, algumas só podem ser vistas por microscópio. Outras podem medir vários metros de comprimento, ok? Aí aqui nós temos aí no exercício 1, as figuras abaixo mostram alguns seres vivos em seus ambientes. Nós temos aí a alga marinha, o peixe, a samambaia e o papagaio. Copie no caderno o modelo da tabela a seguir, que está embaixo aí, né? Em seguida, complete com as informações sobre cada ser vivo apresentado na alga marinha. Aí depois você vai colocar o nome, né? Peixe, samambaia e papagaio. Onde vive? A água marinha em ambiente de água salgada. Como obtém alimento? Por meio da fotossíntese. Então, os outros que estão sendo listados aqui, vocês vão colocar e vão completar com a informação que está faltando. E as informações vocês encontrarão no texto, tá? Essa será a nossa atividade de ciências. Vamos partir agora, partiu para matemática. Em matemática, nós estamos estudando ângulos, né? E aí, no exercício 4, fala do esquadro, que é um instrumento que serve para traçar ângulos retos ou linha reta. Ele é geralmente feito de metal ou de plástico e lembra um triângulo. Observe ao lado 2 modelos de esquadro e veja que em cada um deles há um ângulo reto. Pedro
resolveu utilizar um esquadro para verificar se os ângulos de uma figura são retos. Veja como ele fez. O esquadro encaixou direitinho, né? Então, como o esquadro encaixou direitinho, né, ele percebeu que se tratava de um ângulo reto e marcou o local aí com uma tinta vermelha, né? Porém, embaixo ele colocou: o esquadro não encaixou em cima deste ângulo. Então, o ângulo pintado de azul não é um ângulo reto. O que está de vermelho é, e o que não está é. E aqui o exercício pede que usássemos esquadro, mas como não temos, podemos usar o mesmo critério que nós usamos na aula passada, da folhinha, né? E ver se vai ficar retinho. Se não ficar retinho, é porque não é um ângulo reto. Mas se ficar, é. Tá certo? Vamos lá para o 5. Classifique cada ângulo destacado nas fotografias abaixo, em ângulo reto e ângulo não reto. E aí? Vocês vão ter que olhar essa fachada aí e verificar se essas construções, né, através do seu, ou propriamente do seu olhar, se trata de ângulo reto ou não reto, certo? E aqui embaixo, no 6, diz assim: usando uma régua, desenhe uma figura e destaque alguns ângulos. Em seguida, troque, aqui no caso a gente não vai poder trocar de língua por causa da pandemia, mas cada um vai fazer uma figura geométrica e dentro dessa figura geométrica você vai destacar os ângulos retos, ok? E ou os não retos, certo? Então essa é a nossa atividade de matemática. Hoje nós estamos 3, né? Ciências, matemática, matemática bate com todo mundo e agora nós vamos para língua portuguesa. Por Jesus, graças a Deus, essa atividade aqui tá igual para todos. Tudo igualzinho, até cada letrinha é igual. Então vamos lá. Uso da vírgula. Para que serve vírgula, gente? Se um texto não tivesse vírgula, nós iríamos ler um texto assim, ó. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho que morava na floresta. Gol! E apareceu uma partida de futebol. Não íamos entender nada. A pontuação serve para nos mostrar onde a gente deve parar, o que a gente deve perguntar, se a gente deve ficar surpreso, né? Então, vamos lá. Vamos entender como é que a vírgula funciona em um texto. Ela é muito usada e necessária, né? Leia outro trecho do conto Carne de Língua, em que o cozinheiro real prepara o sopão para a rainha. Observe as vírgulas em destaque. O cozinheiro foi chamar os caçadores do reino. Depois de algumas horas, já tinha na sua frente língua de cachorro, gato, rato, jacaré, elefante, tigre, girafa, lagartixa, tartaruga, vaca, ovelha, zebra e hipopótamo. As palavras seguidas por vírgulas são nomes de animais. Em sua opinião, para que serviu o uso das vírgulas nesse trecho? Na sua opinião. O narrador citou nomes de diversos animais, um por um. Por quê? Para provar que os caçadores do reino eram muito eficientes ou para expor a diversidade de animais usados para fazer o sopão? Observe a posição da vírgula nessas frases e responda as questões. Escute bem, soldado. Camponês, o que está acontecendo? Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Com que objetivo foram usadas as palavras em destaque? Analisem, porque a primeira, escute bem, soldado. Camponês, o que está acontecendo? Majestade, você não compreendeu o que eu disse. Né? Com que objetivo, né, foram usadas essas palavras que estão em destaque, tá? Com preto forte, tá? A posição da vírgula modificou o objetivo das palavras em destaque ou apenas ajudou
a organizar as frases. E por quê? Uma questão que vocês vão ter que refletir, tá? Oh, minha gente, eu coloquei uma imagem errada no, no vídeo. Eu falei, ué, não tá batendo essa página do vídeo. Não é, gente, essa página do vídeo. Nós estamos na página, ó, no livro de vocês vai ser 114. E no meu vai ser 118, que vai bater com alguns aí, tá? É 118. Deletem essa imagem aí. Copiou errado, eu copiei errado. Isso que eu tô vendo que não tá batendo. Eu falei, uai, o que é isso aí? Mas não, eu que copiei a imagem errada, mas não tem problema. É página 118 ou página 114, tá? Depois tem aí a vírgula, na página 119. A vírgula é empregada para separar itens em uma enumeração, como na atividade 1. Nos vocativos, né? Sempre quando a gente vai falar, Mariana, traz um caderno, traz meu caderno, Mariana. Toda vez que eu coloco essa entonação de voz, que eu dou essa, né, que eu chamo ou que eu me refiro a alguém, é um vocativo. Aí eu uso a vírgula depois. Para separar as palavras, né, como ele colocou aqui, né, gato, rato, jacaré. Para se dirigir a alguém no restante da frase, como na atividade, entre outros. Sente-se com um colega e juntos releem o trecho do conto Carne de Língua. O rei esperou, esperou e esperou, mas a rainha não melhorava. Nessa parte, o narrador listou 3 vezes a palavra esperou. Para que serviu o uso da vírgula em destaque? O que vocês acham? Para que serviu a repetição dessa palavra? E vocês vão ver qual é a alternativa correta. Reescreva o trecho nas linhas abaixo, trazendo o mesmo tipo de repetição da frase, mas a rainha não melhorava. Para reforçar que o tempo passava e que ela não melhorava, use a vírgula onde for necessário. Desse trechinho, mas a rainha não melhorava, vocês vão dar ênfase, vão fazer a repetição do termo que dê esse mesmo contexto que deu ali no esperou, esperou, esperou. 4. Copie as falas a seguir, empregando a vírgula onde for necessário. Então, tem 4 frases e vocês vão usar a vírgula onde é necessário, certo? E aí, minha gente, em arte, tem esse quadro do Salvador Dalí. Esse quadro se chama Persistência da Memória. Salvador Dalí é um pintor surrealista. O que é o surrealismo? Surrealismo é uma corrente artística que dava asas à imaginação. Então, os quadros vão ser assim, vão trazer temáticas que no nosso mundo real não existe. Só existe no mundo onírico, o mundo dos sonhos, tá? Nesse quadro Persistência da Memória, os relógios estão derretendo. Você já viu o relógio derreter? Não, né? Não vi um relógio derreter. Então, quando a gente vê um relógio derretendo, né, o que o Salvador Dalí quis dizer? Da brevidade do tempo. Que o tempo passa muito rápido, né? Por isso que a gente tem que aproveitar o tempo de maneira saudável, claro, né? Mas que dá essa ênfase, certo? O que eu vou querer que vocês façam observando esse quadro? Quero que vocês façam uma releitura desse quadro. O que é uma releitura? Releitura não é a cópia desse quadro. Eu quero que vocês utilizem a ideia do artista, né? E que vocês coloquem também elementos seus, criação sua. Que seja também nessa pegada do surreal, do mundo dos sonhos. Mas que também tenha aí algo que remeta aí a... Essa é minha tia, minha gente. Ela nunca viu ninguém gravando aula, por isso que ela toda hora passa para olhar. Ela quer saber com quem que eu tô falando, minha gente, né, tia?
Quero com você. Tá certo. Ó, gente, então, vocês vão criar esse quadro, esse desenho no caderno de vocês, tá? Quem tiver folha de ofício toda branca, é melhor, né? Porque daí tem mais espaço sem linhas para desenhar. Quem não, usa o caderno mesmo, tá certo? E aí eu vou finalizar aqui com vocês, tá certo? Esse aqui é um desenho de Salvador Dalí. Ele tinha um bigode bem interessante, né? E aí, depois, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para mim, ou no grupo, ou no privado, tá certo? Até sexta-feira, pessoal. Se Deus quiser, fique